Tendência no Brasil e no mundo. A harmonização facial vem ganhando cada vez mais espaço entre as pessoas que realizam os procedimentos estéticos. Entre celebridades, influenciadores, pessoas em geral, né? Essa técnica já virou modinha. Afinal, corrigir pequenas imperfeições e assimetrias no rosto sem precisar fazer cirurgia é um sonho para muitos. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, entre 2014 e 2019, o número de procedimentos de harmonização facial subiu de 72 mil para 256 mil ao ano. Com toda essa popularidade que a técnica vem acumulando nos últimos anos, alguns mitos também foram ganhando força. E hoje a gente vai desvendar para você alguns deles. E quem nos ajuda nessa missão é a dermatologista a doutora Ana Beatriz Schmidt. Doutora, seja sempre bem-vinda ao Santa Receita. Eu que agradeço pelo convite sempre, graças a Deus. Doutora, quando a gente fala de harmonização facial, a palavra já fala, né? É para ter uma harmonia, né? Mas a gente tem visto muitas coisas por aí. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que é a harmonização facial. Bom, Biane, a harmonização facial, principalmente, claro, é deixar o rosto mais harmônico, teoricamente é para ser assim, como o próprio nome diz. Um conjunto de procedimentos, mas principalmente a aplicação do preenchimento, do ácido hialurônico. Então, ele colocado em algumas regiões estratégicas do rosto, já é uma técnica que é utilizada há muitos anos mesmo, com o próprio ácido hialurônico. Porém, hoje em dia, né, popularizou, realmente ganhou aí, né, virou um queridinho até por conta de antes e depois instantâneos, né, incríveis nas redes sociais e tudo isso. Mas é principalmente a colocação do ácido hialurônico em algumas regiões do rosto que conferem mais harmonia. Então, por exemplo, quando a gente fala em botox e outros procedimentos, eles também fazem parte de uma harmonização ou não? Seriam procedimentos mais naturais, vamos dizer assim? Eles fazem parte, principalmente a toxina, né, a aplicação da toxina botulínica, mas em grande parte é a aplicação do ácido hialurônico. E isso que tem que ter um sentido de bom senso. Porque o processo do envelhecimento, ele tem muitas etapas, ele acontece por diversas causas, não só uma perda de volume. E o ácido hialurônico, principalmente, repõe volume, mas ele não é a melhor opção de estímulo de colágeno, por exemplo. Então, a gente querer, né, melhorar todos os aspectos do envelhecimento somente com ele, não é a melhor forma. Porém, algumas mudanças a gente consegue, ou realmente a gente tem que ver se a pessoa necessita ou quer realmente corrigir algum detalhe, se transformar, embelezar ou investir num envelhecimento positivo. Boa. É muito do que você quer. Hoje eu estava vendo uma postagem, eu achei bem interessante, que era uma pessoa falando da Madonna, né? E a gente até já tinha comentado sobre isso. E aí ele começou a falar da Madonna, que ela mudou bastante e tal. Gente, Madonna é maravilhosa, né? Tem uma história incrível, uma mulher inteligentíssima, enfim. E aí as pessoas param para falar como é que ela está agora, se você, pessoa, não Madonna, gosta ou não. E aí no fim ele acabou falando assim, gente, mas sabe o que eu realmente fiquei pensando? O que eu tenho a ver com isso? Porque, não é? Se aquilo faz bem para ela, se de repente ela tá com alguma assimetria, de repente algum problema, porque as pessoas às vezes têm paralisias, né, doutora, que também é necessário fazer uma coisa ou outra, a gente só fica julgando o que a gente vê, mas nem sempre a gente sabe o porquê, ou qual é a necessidade, ou se é gosto ou não de cada um, né? Exatamente. Acho que nós, profissionais, claro que a gente tem uma obrigação e um dever de orientar o que é o melhor, o que é o mais, digamos assim, correto, né? Olha, a sua indicação é essa, mas eu acho que a gente tem que ouvir também. A gente tem que ter um pouco de empatia, né, com o próximo. Não, vou fazer algo exagerado por uma questão financeira, não é isso, né? Então, acho que é muito fácil a gente julgar o outro colega até, né? Nós, médicos, ficarmos julgando, e o outro colega fez assim na Madonna e ficou um rosto que a gente chama na dermatologia de pillow face, um rosto de travesseiro, que é um rosto inflado. Que não tem formato, assim, ele fica, né, as bochechas ficam muito grandes, as pessoas buscam, né, então, assim, a harmonização, o excesso de produto começou a aparecer bastante, né? Mas a gente também tem que entender que às vezes existem tipos de rosto
são diferentes. Tem pessoas que já têm a bochechinha maior e não colocaram nada naquela região. Exato. Tem rostos que às vezes reagem de uma forma diferente à colocação do produto e outros não. E a gente também tem que tomar um pouco de cuidado com a parte das fotos. Geralmente as fotos antes e depois são fotos paralisadas, as pessoas estão fazendo carão. Todo mundo com carão fica de um jeito. Exato. Dinamicamente, falando, rindo, chorando, fica de uma outra Totalmente maneira. diferente. Né? Fora que com o tempo nós também vamos mudando o nosso rosto. Por falar em foto, a gente vai começar com uma aqui, depois a gente vai para os mitos e verdades, que tem bastante coisinha aqui. Coloca pra gente aqui, ó, aqui, doutor, o que a gente está vendo? Ah, é um pouquinho do que você falou, né? Exatamente. Então, né, ele não gostaria de ter ficado dessa forma. E creio também que o profissional que realizou também não gostaria. E às vezes essa foto também foi retirada imediatamente após, alguns dias após. São procedimentos que são realizados que às vezes deixam um pouco de inchaço. Né? O ácido hialurônico ele é um açúcar, ele retém água. Então ele dá uma inchadinha. Ele dá uma inchadinha. Porém, né, a gente observa, quem é profissional sabe detectar. Houve um excesso de produto, houve um exagero de colocação. Então, os olhos ficam menores, fica, né, com esse aspecto do olho menor, mais inchado, as bochechas ficam muito grandes. E a gente observa que ele não era assim anteriormente, né? Pessoas que aumentam muito o volume dos lábios, vão ficando com um queixo muito quadrado, muito para frente, a mandíbula vai ficando maior, principalmente nas mulheres, que não é uma característica tão marcante no rosto feminino. Perfeito. Vamos colocar as outras fotos para a gente ver também? Aqui. Sim. Aquela também tá bem inchada, né, doutora? Exatamente. Realmente, às vezes, um exagero, às vezes tem até algum procedimento cirúrgico associado, né, que pode ter sido realizado. Porém, as pessoas também sempre observam e ficam com receio de fazer esse tipo de procedimento porque só ficam vendo o que deu errado, o que não deu certo, né? Então, assim, o ácido hialurônico, ele não é um vilão. Eu faço ele todos os dias, eu acho que é o procedimento que eu mais realizo no consultório. Eu dou aula sobre isso, faço muito, né? É um potente aliado para nós, para autoestima, para né, diversas indicações. Porém, a gente tem que ter, mais uma vez, bom senso. A gente tem que ter um pouquinho de calma, né? E não é só ele que vai conduzir todo esse processo. A gente tem, inclusive, fotos da doutora aqui, que ela trouxe para contar pra gente. Doutora, conte pra gente. Então, o meu rosto, por exemplo, a primeira foto, e essa foto foi em 2013, né? Estamos em 2023, então tem 10 anos de evolução, né? De um cuidado. Então a gente observa, melhorou as olheiras, melhorou a posição das sobrancelhas, o lábio, o bigode chinês, as olheiras, enfim, tudo isso, né? Tem bastante ácido hialurônico? Tem. Mas, aos poucos, num processo de 10 anos, a gente vai colocando, vai repondo o que vai perdendo, ou às vezes vai até modificando uma característica que a gente não gostava, né? Mas não colocando tudo de uma vez, não colocando num local só do rosto. Então, a gente tem esse balanço e é um senso estético e artístico. Exato. Às vezes tem profissionais que realizam de um jeito, tem outros que de outra maneira, né? É igual colocar os mesmos ingredientes de uma receita para o Léo e para mim. Cada um vai cozinhar de uma maneira com os mesmos ingredientes e vai sair um resultado de uma comida diferente. Com sabores diferentes. Com sabores diferentes, cada um tem o seu jeitinho de fazer. Boa. Já temos perguntas, várias. Temos várias aqui, várias aí, não é não, Léo? Temos perguntas, sim, mas se a doutora cozinhar, né, daquela maneira ali, tá show, ótimo. Doutora. A comida vai ficar bem bonita. Paulo de Sales Oliveira, boa tarde. Parabéns, chefe Léo e Abi, pelo programa. Obrigado, Paulo. Existe idade mínima para fazer a harmonização facial? Obrigado pela pergunta, Paulo. E aí, doutora? Bom, eu acho que assim, claro que a gente não vai realizar isso, né, numa criança, nem nada nesse sentido. Já realizei em adolescentes de 14, 15 anos com consentimento dos pais, sim, mas não uma harmonização completa, né? Às vezes um detalhe, o ossinho do nariz que estava incomodando um pouquinho, e às vezes é um detalhe que, para a autoestima daquela pessoa, né, é muito válido, né? Então, eu acho que isso é interessante a gente pensar. Não tem uma idade, mas tem uma indicação. Boa. Indicação. Isso é importante. Mais perguntinhas. Mais perguntas para a doutora. Vamos ver aqui. Kátia Sá, João Pessoa. Boa tarde. Já tive câncer de pele, tipo
carcinoma no rosto. Existe alguma restrição para esses procedimentos? Obrigada, Kátia, pela pergunta. Obrigada, boa pergunta. Boa E aí, pergunta. doutora? Geralmente, se apresenta o carcinoma no momento, né, naquele momento o carcinoma está ativo, a nossa prioridade vai ser tratar o carcinoma, retirar aquela lesão, que é um câncer de pele. E após isso, a gente pode seguir com a aplicação do procedimento, mas não na mesma maneira, não na mesma etapa. Bom. Não acho que seja indicado. Cuide-se primeiro, depois. Depois. Vamos para alguns mitos e verdades? Vamos lá, doutora. Ah, esse aqui é legal, já vou direto nessa. A harmonização facial estica o rosto? De uma certa forma, sim. Sim. Estica por distensão. Né? Então, você está aplicando um gel ali dentro, né? Eu até trouxe um exemplo, né? Então, uma seringa de 1 ml. Então, se a gente colocar o gelzinho, ele tem diferentes viscosidades, ele pode ser mais líquido, mais denso, depende do que a gente quer, mas a gente está aplicando um gel dentro do rosto. Isso faz a pele distender, então faz ela esticar. Mas não necessariamente a gente está deixando a pele mais firme, estimulando uma formação de um novo colágeno. Isso não necessariamente acontece. Boa. A harmonização facial muda completamente o rosto da pessoa? Depende, sim. Pode ser verdade. Se for um desejo do paciente, né? Não é o indicado? Não é o indicado, tá? Grandes transformações geram um problema de identidade. A pessoa não se reconhece depois mais no espelho, frente a... Nem o celular reconhece mais. O meu não me reconheceu. Mas, enfim, isso vai acontecendo, né? Então, existem grandes transformações? Existem. Às vezes, com produtos que são definitivos, não com o uso de ácido hialurônico. Então, são produtos que vão ficando ali na pele por muitos e muitos anos, a gente vai envelhecendo em cima daquilo, né? Então, pode ocorrer grandes transformações? Podem. Podem. É o correto? É o ideal? Não. Não. O ideal é a gente individualizar, é manter as características daquela, né, daquele rosto que é miscigenado geralmente, principalmente aqui no Brasil. A gente não perder essa individualidade, não deixar todo mundo igual. Claro que tem um padrão de beleza, as pessoas querem e tendem. Ah, eu quero um queixo fininho, eu quero um nariz empinadinho, eu quero uma bochecha, né, sem olheiras, enfim. Mas existem padrões de rostos diferentes, né? E a gente tem que tentar, na medida do possível, deixar aquele paciente feliz, satisfeito. Satisfeito de uma forma mais natural. Exatamente. Essa é boa. A gente até falou um pouquinho disso agora. Os resultados da harmonização são temporários, doutora? Geralmente sim, né? Então, a durabilidade tanto de toxina botulínica, verdade. De toxina é uma duração mais curta. O ácido hialurônico, ele tem uma durabilidade média 1 ano e meio, quase 2 anos, algumas regiões um pouco menos, né? Mas eu acho que a grande pergunta sempre que eu recebo é: doutora, esse resultado dura quanto tempo? Doutora, eu vou já ver na hora? Então, as pessoas a gente é imediatista, né? Mas a gente tem que pensar um pouquinho a longo prazo, tá? Então, ele tem uma boa durabilidade? Tem. Mas é o ideal também durar tanto tempo? Não, porque a gente vai envelhecendo em cima daquele produto. Então, é interessante a gente ter essa reabsorção, o produto ir embora e a gente ir vendo como que aquele rosto vai reagindo ao longo do tempo e ir tratando. Dando tempo. Agora vamos para possíveis erros. Sim. É possível fazer uma correção quando deu ruim? É possível. Verdade. É possível, né? Então, dependendo do caso, né? Eu recebo bastante complicações, né? Então, ainda mais com a popularização do procedimento realizado, às vezes por colegas que são mais, né, digamos, aptos àquilo e alguns, às vezes, não tanto, né? Então, a gente consegue reverter algumas complicações, sim, principalmente se forem complicações que foram diagnosticadas rapidamente, ou no mesmo dia, ou no máximo no dia seguinte. Algumas tem tempo, doutora? Tem tempo. Dependendo, tem tempo. Entendi. Se for uma alteração, por exemplo, da toxina botulínica. Fiz a sobrancelha, ficou uma mais para lá, uma mais para cá, enfim. Uma complicação relativamente
tranquila, não tem nenhum grande problema para a saúde, a não ser estético, isso pode se resolver em alguns dias, tá? Mas existem complicações mais sérias, onde esse gel pode entupir uma artéria, que é um vaso sanguíneo, onde chega sangue na pele. Ou, às vezes, o sangue não só na pele, mas na região dos olhos. E se isso acontecer, a gente tem que rapidamente intervir e dissolver o produto, porque ele tem um antídoto. Então, geralmente, quando a gente vê rostos muito artificiais, ou a pessoa, né, o paciente está gostando daquilo e não quis dissolver o ácido hialurônico, porque o ácido hialurônico pode ser removido, ou não foi realizado com ácido hialurônico. Às vezes realizado com outro tipo de produto que não tem como retirar. Nossa, que perigo isso. Exato. Ai. Só mais uma. Doutora, como reverter o processo? É a mesma coisa ou não? Sim, depende do procedimento. Tá. Né? Então, por exemplo, para retirar o ácido hialurônico, existe um outro produto, que é uma enzima, que chama-se hialuronidase, que o nosso organismo também produz, e a gente consegue aplicá-la em cima desse gel, uma injeçãozinha, e ele vai dissolver dentro de algum tempo, às vezes instantaneamente, e alguns dentro de algumas horas. Boa. E ele some e desaparece. Vamos numa próxima, que eu acho legal, que agora a gente contou um pouquinho de mitos e verdades, como funciona, que é individual, né, tal. A gente mostrar o que é possível fazer com ele. Sim. De correções, né, porque acho que as pessoas ficam, tá bom, eu entendi, mas eu quero saber o que é possível fazer, né, porque acho que é legal. Muitas coisas são possíveis, né? Então, existem mais de 80 regiões do rosto que podem ser submetidas a pontos, aplicações específicas para desempenhar uma função diferente. Às vezes até nas paralisias faciais, ou para o embelezamento, ou para correção de algum detalhe que está incomodando, né? E a gente conseguir postergar um procedimento cirúrgico e com um procedimento minimamente invasivo. Boa. Então já vamos deixar essa para a próxima, pode ser, Dê? Para a gente falar o que dá para a gente fazer com esses procedimentos, porque acho que é legal a gente mostrar como era e como ficou. Para as pessoas pararem de pensar um pouco nisso, porque é a harmonização, é para você ficar bem, né? E existe para isso. Doutora, seja sempre bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço sempre o convite. A gente que agradece você de casa. Aproveita para seguir a doutora na internet, @doutora Ana B. Schmidt, e tem também @clínica doutora Ana B. Schmidt. E olha, uma dica boa sempre, vá num profissional que vai te entender, né? Que vai observar, que vai te olhar, porque é o que a doutora falou, o que é indicado, nem sempre é o que você deseja, é o melhor para você, né? E isso faz toda a diferença. Você vai entender.